Senhores vereadores, vereadora Verônica Calor, sintam-se todos cumprimentados. Cumprimentar aqui mais uma vez todo o povo terranovense, aqui na tribuna, já no nosso pronunciamento. Eu posso dizer que é uma sessão muito positiva, os documentos apresentados, aqui como eu falei no pequeno expediente, cada um deles tem a importância, todos aprovados por unanimidade. Momento aqui que eu agradeço a todos pela aprovação dos documentos apresentados por mim, a moção de aplauso aos nossos garis, aqueles que a gente pode até sentir falta. Vereador Bado viajou, vai passar 10 dias fora, mas ninguém talvez vá sentir tanta falta. Vereador Antônio de Doca viajou, prefeito do município viajou, o presidente da Câmara viajou, mas quando diz, cadê o gari, a gente sente a falta. Isso é uma verdade. Ele nos dá essa disponibilidade de nos atender, então é um servidor público muito importante no município, é o gari. Por isso essa moção de aplauso para todos eles, para todas elas, as mães, os pais terranovenses que são garis, que trabalham, que ao custo do seu suor nos proporciona um trabalho muito importante, que é a limpeza pública do nosso município e também do distrito do Guarani. Dizer que o requerimento, ora apresentado, que a gente aqui traz essa peça de documento, eu entendi aqui muito bem o que o companheiro Elcio falou, o que o vereador Denivaldo falou, o vereador Carlinhos, o vereador Antônio de Doca, e respeito a posição de cada um dos colegas vereadores quanto à questão da reforma da barragem Nilo Coelho. Só que não podemos, de maneira alguma, aceitar a maneira onde vai trazer essa reforma. Ponto 1. Governo de Eduardo Campos, e aí, em 2011, no governo justamente de Eduardo Campos, esse vereador que vos fala, na época, licenciado, secretário de Agricultura, já cobrava a reforma da barragem, e viemos com a mesma tese, com o mesmo projeto de reformá-la da maneira que ela se encontra, até a primeira gestão do ex-governador Paulo Câmara. Apenas na segunda gestão do governo Paulo Câmara, já na reta final do seu governo, foi aí que veio esse projeto diminuindo a capacidade da barragem. E aí, dona Verônica, eu aqui conversava com a senhora e eu dizia, Antônio de Doca, depois de tanta luta, de tanto suor, de tanta garra que o ex-deputado, ex-prefeito Cantalício Cabral teve para reformar aquela barragem, para aumentar ali nela a capacidade, e a gente agora jogar no mato, jogar no lixo e se conformar. Pelo que eu vi aqui, todo mundo está conformado com a reforma. E não podemos, me desculpa a minha expressão, mas não podemos se dar por vencido. 2021 para 2022, o então senador Fernando Bezerra Coelho, ele locou 6.400.000 para reformar a barragem no Nilo Coelho da maneira que ela se encontra, com a mesma capacidade, sem falar em perenização, mas reformá-la da maneira que ela se encontra, com a capacidade de 22 milhões de metros cúbicos de água. E aí, o Estado começou a endurecer o pescoço, porque vê a divergência política. Então, na época, o ex-superintendente da Codevas, juntamente com o Ministério da Integração e a Secretaria de Recursos Hídricos, entraram no entendimento que esse recurso foi destinado para o Estado executar. O senador pegou, era emenda dele, colocou para o Estado na gestão justamente de Paulo Câmara. Primeira licitação, 3.900.000, tirando o metro da parede. Se foi mandado 6.400.000 para reformar com a capacidade que ela está hoje, por que retirou? Porque Terra Nova, ao invés de avançar, só faz regredir nesse sentido. E aí veio o governo Raquel Lira, da mesma forma. Hoje o projeto vai ser licitado amanhã, dia 11, 5.900.000, retirando 1 metro da parede da barragem. A nossa vergonha, o nosso caráter, a nossa luta, vale muito mais que isso. Vale muito mais que esse recurso. Terra Nova merece muito mais que isso. Não podemos aceitar isso de goela abaixo. E aí, nosso colega Antônio de Doca,
Eu vou dizer a Vossa Excelência, eu vou resistir. Pode o governo do Estado trazer quem quer que seja, eu vou resistir e vou mobilizar as pessoas da Amarada do Canto, do Destino, do Pau de Colher, da Rancharia, do Moraes, do João Corrêa, para acamparmos na parede da barragem e não aceitar essa reforma intransigente do governo do Estado. É uma falta de respeito à Terra Nova, onde a única reserva hídrica que temos, aceitar tirar 1 metro da parede dela. Senhores sabem o que é que custa tirar 1 metro da parede em metros cúbicos de água? É muita coisa. É muita coisa. E aí projeto, já está feito? Está feito. É a coisa mais fácil que se tem de fazer, é um projeto. É um projeto. Um bom engenheiro, eu conheço um amigo, um engenheiro, Dr. Leonardo Cruz, que ele faz o projeto dessa barragem dentro de 30 dias. E quem esperou 14 anos, pode esperar 30 dias. Agora não podemos aceitar essa maneira de goela abaixo, dizer se ou dá ou desce. Tem que ser assim. E a gente aceitar e se conformar. Sem ter ainda também a garantia da perenização da barragem. Vai tirar 1 metro? Vai. E a garantia que vai ser perenizada? E vai ter a garantia das pessoas da Amarada do Canto, do Pau de Colher, da Rancharia, até lá em cima do João Corrêa, vão ter a água? Eles vão ter a reserva hídrica que eles sempre tiveram? E aí a garantia vai vir de onde? O bombeamento, a energia, o custo, vai vir de onde? Não podemos aceitar isso, senhores. Eu quero dizer que vou resistir. O vereador José Divaldo Davi Barros, Bado Davi, eu vou resistir. E vamos acampar e vamos protestar, sim, contra essa reforma da maneira que o governo do Estado quer executar. No encontro da Barra com o ministro Valdez Góes, eu entreguei o ofício número 81 nas mãos do ministro, aonde eu solicitei, através de ofício, um ofício encaminhado por mim, pela vereadora Verônica e pelo vereador Welson de Jaime, para a federalização da barragem. Talvez aí fosse uma maneira, solução para que resolvesse isso. Federalizar a barragem. A federalização dessa barragem poderia trazer bons ganhos para nós, porque aí sim, ela ia ser administrada, gerenciada pelo governo federal. Talvez aí ficasse mais fácil, quanto à reforma, quanto à perenização. Seria uma solução eficaz e positiva, se o governo do Estado entendesse que quando a gente não pode com um pote, não pode pegar na rodia. E vou dizer mais uma vez, Terra Nova merece muito mais do que isso. Essa barragem aí, se o governo do Estado gastar 10 milhões, ainda é pouco para o que ela produz, a Terra Nova, e produz a Cabrobó. É pouco demais. Recurso mínimo de 5 milhões e 900. E achar que ou dá ou desce, ou a gente aceita ou não reforma mais. Isso não existe, senhores. Me desculpa a minha sinceridade. Isso não existe. Falar aqui também sobre a demanda que Terra Nova irá receber de cestas básicas. Superintendente da Conab, Elisaldo Sá, ele sempre atendeu o município de Terra Nova com o coração e com muita atenção e com muito zelo. Eu acompanho a Elisaldo desde 88, quando na sua primeira campanha de prefeito, onde eu fui seu eleitor, seu militante. E vejo com bons olhos o empenho de Elisaldo, a vontade dele de ajudar seu povo. E aí, eu me formei ontem, me falaram ontem, e eu procurei meio de averiguar isso, quanto à questão da distribuição das fichas para as pessoas que vão receber a cesta básica de Natal. Os critérios, segundo uma pessoa da secretaria, falou para a pessoa que foi receber a ficha que só era para pessoas que moram em bairro. Critério errado. Os bairros de Terra Nova moram pessoas financeiramente bem equilibradas. Não vou aqui citar nome, mas se você olhar Alto da Compesa, Baixa da Compesa, se você olhar Alto da Catinguinha, Alto da Bela Vista, tem micros empresários. Então o critério bairro está descartado. As pessoas que vivem de baixa renda, na faixa de vulnerabilidade em Terra Nova, estão em todos os cantos do município.
Estão nos bairros, estão no centro das cidades, nas ruas que são ligadas aos bairros. E se o critério é esse, eu tenho a prova de pessoas que moram na Avenida José Gomes da Costa que recebeu a ficha. Avenida José Gomes da Costa não é bairro, é uma avenida. E aí, dona Verônica, o mais grave, a pessoa que recebeu é proprietário de moto, tem dinheiro, tem renda boa e vai receber. E a pessoa que está brigando, que foi excluída, que a pessoa disse, seu nome não está aqui na lista, precisa, e eu provo, precisa muito dessa cesta básica. Então, pessoal, é bom aí fazer uma avaliação. E nós, como os fiscais do povo, a gente tem que olhar isso com bons olhos, esquecendo a parte política, mas olhando isso com bons olhos e vendo realmente quem está sendo atendido. E aí, a pessoa que tem um coração, que tem um olhar especial, que manda isso para a Terra Nova, ele não sabe. Ele não sabe porque ele entrega na mão do município, e o município é quem faz essa entrega. Então, é bom a pessoa ver isso, analisar, ver com bons olhos, porque já é hora da gente deixar um pouco a questão política e atender, dentro dos critérios de um programa, quem realmente precisa, quem realmente necessita. Outro assunto que eu queria aqui pautar nessa tribuna é a questão da máquina escavadeira APC que chegou no município. Essa máquina trouxe uma esperança, uma expectativa muito grande. E eu falei aqui, na primeira sessão do mês de novembro, sobre essa máquina. Dias depois do meu pronunciamento, uma pessoa me falou que essa máquina foi doada a outro município. E aí eu pergunto, essa máquina foi do emenda do senador Fernando Dueire. Se o senador Fernando Dueire mandou ela para cá, tem um documento, tem um protocolo, tem uma nota fiscal com o município de Terra Nova. Se ela foi destinada a outro município, quais foram os critérios que o município usou para fazer essa doação? Se é bem público, tem que tramitar nessa casa, tem que tramitar na Câmara de Vereadores. E aí a gente não sabe. Eu lembro que na campanha de prefeito, o nosso candidato a prefeito, ele foi chacotado, virou meme de campanha. Cadê a máquina? Cadê a máquina? A máquina não é dele, a máquina é de uma associação. Quanto ao uso, à administração da máquina, eu não posso aqui dizer os senhores, mas a máquina, ela existe e ela trabalhou muito nesse município para muitos. Guarani, a zona rural de Terra Nova, recebeu a ação dessa rede escavadeira administrada pela associação, acho que do Riacho dos Cavalos. Mas eu pergunto, cadê a máquina? Cadê a PC? Cadê a escavadeira que chegou no município no mês de maio? Uma emenda parlamentar do então senador Fernando Dueire. Precisamos que alguém venha aqui na tribuna e esclareça. Se ela foi doada para outro município, mostre como foi feita essa razão social. Mostre como foi feita essa doação. Porque aí a gente tem que ficar informado. As pessoas que eram expectativas de receber o serviço dessa máquina estão aguardando ansiosos. Onde eu sempre disse aqui, no próprio vídeo, o senador e o prefeito, eles dizem que a máquina é para atender, para reformar barreiros, para reformar açudes, para a construção de tudo isso, de toda a estrutura hídrica do município. E a gente ainda está aí perplexo, ainda assombrado, sem saber se vai chegar o inverno bom. Mas aí seria a hora dessa máquina agora fazer o trabalho. Eu até aqui eu já mencionei as localidades rurais que precisam do apoio dessa máquina. E eu digo aos senhores, quando ela estiver trabalhando, fazendo essas reformas, esse vereador vai vir aqui e vai elogiar e vai agradecer o trabalho. Agora, nós precisamos saber, cadê a máquina, como foi feita essa doação e merecemos sim a transparência, as explicações convincentes, como foi feito, se foi feito isso,
como foi que foi feito. Ou então alguém que possa aqui vir explicar, senhor presidente, não terminei meu pronunciamento ainda tem 1 minuto ainda. Tem 1 minuto ainda para concluir meu pronunciamento. Sim. Então, a gente precisa que essa máquina seja feito o esclarecimento, com transparência, sem aqui fazer o discurso de prerrogativas, mas como fiscal do povo, precisamos sim, precisamos que todos esses pontos a gente tenha informação e tenha consciência do que foi feito essa tramitação, se existiu essa doação para outro município. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. E vão me desculpando aí eu ter usado meus 15 minutos. Um abraço.